Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Coloca para mim, Júlia, os versículos 7 e 8. Versículo 7, ele diz assim: tão somente se de... Vamos lá. Tão somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Coloca para a gente finalizar o 9, Júlia, por gentileza. Ora, não te ordenei, ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Deixa a sua Bíblia aberta aí, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por essa noite de celebração, Pai, na Tua presença. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos e queremos, ó Deus, pedir a Tua misericórdia, Senhor, a Tua bondade sobre as nossas vidas, pois queremos ainda, ó Deus, mais esta vez, ouvir a Tua voz aos nossos corações. Precisamos e carecemos, ó Deus, de direção do alto, direção Tua. Por isso, Senhor, nós Te rogamos, fala aos nossos corações. Nos dá, Senhor, entendimento, renova, Senhor, a nossa mente, a nossa percepção, Senhor, de mundo. Renova, Senhor, as nossas vidas, transforma-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita, Senhor, que nós saiamos deste lugar, Senhor, como nos achegamos aqui. Mas, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que ao ouvir a Tua voz, Senhor, nós sejamos transformados. Ao ouvir a Tua voz, Senhor, que os nossos corações sejam renovados, ó Pai. As nossas vidas sejam, ó Deus, sacudidas e que, ó Deus, o Teu nome, tão somente o Teu nome, brilhe, ó Deus, na nossa caminhada, no nosso viver. Ensina-nos, ó Deus, a Tua lei. Ensina-nos, ó Deus, os Teus mandamentos, em nome de Cristo Jesus. Engrandece, ó Deus, ou melhor ainda, Senhor, continue a engrandecer, Senhor, o Teu santo nome nas nossas vidas, neste lugar, nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. E, ó Deus, na autoridade do Teu nome, eu repreendo, Senhor, todo espírito contrário à Tua palavra. Eu repreendo, Senhor, todo pensamento contrário, caiam por terra em nome de Cristo Jesus.
todos que aqui estão, Senhor, são livres para ouvir, para entender, Senhor, e para viver em conformidade com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer ou estar no Parque Estadual da Serra do Tiririca. Eu tive a oportunidade de caminhar por aquelas terras. Nesse parque ele fica ali próximo, melhor dizendo, na região de Maricá. E tem uma serra que divide o município de Niterói, no bairro Itaipu, com o município de Maricá, que já é um bairro chamado Itaipuaçu. Ali já em Itaipuaçu tem a Serra do Elefante, e é parte assim das belezas geográficas do estado do Rio de Janeiro. É uma região oceânica. E eu estou me lembrando dessa questão porque quando eu tinha aproximadamente uns 12 ou 13 anos, o meu pai trabalhava ali na região de Itaipuaçu e nós tínhamos que chegar ali naquele local, e existiam 2 caminhos pelos quais os ônibus chegavam até lá. Um ia dar já em Itaipuaçu pelo caminho que ele atravessava por Inoã, e o outro era pela serra, aonde costumeiramente não subia ônibus, a gente tinha que atravessar a pé, porque naquela época a família não possuía carro. Aliás, naquela época carro era um artigo de alto luxo. E então a gente atravessava a serra por caminhada. Eu tive fazendo uma pesquisa assim para matar uma curiosidade. A serra é o ponto mais alto do município de Niterói, tem cerca de 412 metros de altura. E o percurso que a gente fazia a pé, se fosse dia de sol ou dia de chuva, era em torno aproximadamente de 2 quilômetros, desde quando a gente saltava do ônibus no pé da serra até o outro lado, aproximadamente 2 quilômetros. Irmãos, quando passava um carro e ele parava para dar uma carona, irmãos, era céu na terra, porque encarar aquele percurso era assim, coisa que a gente fazia frequente, a travessia daquela serra. Às vezes, até para ir no mercado, a gente tinha que atravessar a serra. E o esforço que a gente fazia é porque existia a necessidade de chegar ali do outro lado, que era o alvo que a gente tinha para chegar. Isso também me faz lembrar, esse texto, o dia D, na Segunda Grande Guerra Mundial. O dia D foi estipulado o dia em que o grupo dos aliados eles iriam programar uma investida contra os exércitos inimigos, e aquele dia D seria um dia decisivo. Aquele dia seria um dia onde certamente seria decidida a guerra. E assim foi, né? Foi um dia programado com investidas em diversos lugares e foi um dia estratégico, aonde a guerra praticamente foi vencida. Mas depois do dia D, a guerra não acabou, mas ela foi decidida ali naquele dia com estratégias, com derrota do exército inimigo em vários pontos, pela investida ali dos aliados, pelas forças aliadas. E isso me faz lembrar porque, apesar de a terra, ou melhor dizendo, a guerra ser decidida naquele dia, existiam ainda muitas batalhas a serem travadas. Na vida do povo de Israel, talvez o dia D ele tenha acontecido na saída do povo do Egito, quando houve ali a 10ª praga,
a morte dos primogênitos e houve a instituição da primeira Páscoa. Aquele foi o dia D, aonde o povo foi liberto do Egito. Então, a libertação do Egito foi a marca desse dia D. Dali para frente, todas as promessas que Deus havia feito, desde Abraão, Isaque e Jacó, estavam ali se cumprindo, porque aquele foi o dia D. Mas é verdade que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, existia ainda muita coisa a ser conquistada. Irmãos, Moisés tem um cuidado de destacar 12 espias, um homem de cada tribo, um líder de cada tribo, e ele vai e envia esses 12 espias para observar a terra. E aqueles homens voltam com um relato não muito animador, porque existiam naquela terra que Deus havia prometido para eles cidades fortificadas, povos bem armados, belicamente falando, e existiam ali na terra até gigantes, diante dos quais 10 daqueles espias se enfraqueceram nos seus ânimos e eles voltaram assim intimidados, porque a terra era boa, manava leite e mel, como o Senhor havia prometido, mas eles não esperavam gigantes, eles não esperavam cidades fortificadas, eles não esperavam carros e armamentos pesados para enfrentar. Tal como uma serra que a gente tem para atravessar, tal como cidades que a gente tem para conquistar ali o povo de Israel, o nosso dia D foi quando Cristo, na cruz do Calvário, ele derrotou o inimigo das nossas almas. Irmãos, ele derrotou o inimigo das nossas almas e nós fomos libertos em Cristo Jesus, passamos da morte para a vida. Mas, de igual forma, existe muita terra para ser conquistada. E essa terra para ser conquistada, ela não é conquistada na força do seu braço, assim como a terra de Israel, o povo de Israel não saiu do Egito, da casa da servidão, por força do seu braço, mas foi com sinais e prodígios da parte de Deus. Naquele episódio também, o povo ainda tinha muita terra para ser conquistada. E a orientação que Deus dá a Josué nos chama muita atenção sobre essa questão, sobre as conquistas do reino. É o que a gente pretende falar nessa noite, as conquistas do reino. O primeiro ponto que ele destaca é que nós podemos perceber que, através do versículo 8, que essa guerra, ela é, antes de tudo, espiritual. Olha o que diz o versículo 8. Melhor dizendo, o versículo 7. Versículo 7, ele diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo te ordenou. Em outras versões, ele diz assim, olha, a versão que a gente está ali na tela, ele diz assim, para teres zelo e agir de acordo com todos os mandamentos. Num primeiro momento, quando Deus chama a atenção de Josué para que ele tenha esforço, para que ele tenha zelo, para que ele seja corajoso, você pensa, e eu penso, por conta de cidades a serem conquistadas, por conta de povos a serem derrotados, por conta de uma guerra que ele vai travar, eu e você, naturalmente, nós pensamos assim, Deus está chamando a atenção de Josué
porque ele precisa conquistar, ele precisa guerrear, ele precisa ser zeloso, né, nesse momento que o povo está para entrar em guerra. Mas se você olhar o texto um pouco mais detidamente, Deus, ele não está chamando a atenção de Josué para que o povo, o exército que ele tinha em suas mãos, fosse melhor treinado para enfrentar o exército inimigo. Não é isso que Deus está falando. Ele fala assim: Josué, tem bom ânimo, esforça-te, sê zeloso, não com o treinamento militar dos homens. Ele está chamando a atenção para uma necessidade espiritual, porque antes de a guerra ser algo físico, antes de a guerra ser algo, um desafio, né, que exige esforço humano, ele está chamando a atenção de que é algo espiritual. Nós percebemos que é algo espiritual quando Deus chama a atenção de Josué para que ele se esforce em cumprir os seus mandamentos. Seja zeloso de agir em acordo com todos os mandamentos da lei. Irmãos, Deus está dizendo mais ou menos assim para Josué: Josué, você não precisa se preocupar, nem você, nem o povo de Israel, com todo o poderio bélico, com todo o armamento, com todos os carros, com toda a estrutura que tem os exércitos que você vão enfrentar. Ué, não? Poderia ter perguntado Josué. Não. Então qual é a preocupação? Você só tem uma preocupação. Irmãos, como eu falei para vocês, Deus, ele já conquistou para você e para mim a nossa Canaã celestial, amém? Ele já conquistou. A terra prometida, ela já está conquistada. O autor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: nós em Cristo Jesus já recebemos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pastor, então por que eu ainda não está, o negócio está pegando ainda para mim, pastor? Talvez porque eu e você ainda estejamos pendentes com a observação, essa única observação que Deus faz para Josué. Josué, seja zeloso em guardar, seja cuidadoso em observar todos os mandamentos que eu ordenei a Moisés, meu servo. A preocupação de Deus, irmãos, não estava em que Josué tivesse um povo, homens destros para a batalha. Não! A preocupação de Deus estava em que Josué ele tivesse ali liderando um povo que fosse um referencial de Deus naquela terra por onde eles estavam entrando. Irmãos, o texto bíblico diz que a terra estava vomitando o povo que estava nela. Por quê? Porque era um povo que andava em total desacordo com aquilo que era a vontade de Deus. O povo era um povo idólatra, era um povo que sacrificava a ídolos e muitas vezes sacrificavam até os seus próprios filhos, coisa que era uma abominação, ainda para o Senhor Deus, porque Ele nunca pediu isso de
Ninguém. O único que a gente lembra dele ter pedido, ele impediu porque aborrece coisa desse tipo. Ele só queria provar Abraão para ver a medida do amor e da devoção de seu servo Abraão. Então, a terra estava vomitando esse povo para fora. Por quê? Porque andava totalmente em desarmonia, em desacordo com aquilo que era a vontade de Deus. Então Deus precisava colocar naquela terra um povo que fizesse totalmente ao contrário. Então a preocupação do Senhor Deus, o Senhor Deus do povo de Israel, não era que Israel tivesse destreza para a guerra, não era que Israel tivesse preparo para a guerra, mas que ele tivesse habilidade para andar em conformidade com a sua palavra, com os seus mandamentos. Por quê? Porque a guerra, ela sempre foi de ordem espiritual. E hoje não é diferente. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: olha, a nossa luta, e existe uma luta, a nossa luta, ela não é contra a carne e não é contra sangue, mas é contra poderes, principados espirituais que batalham nas regiões celestiais. Então, eu e você precisamos entender que existe todo um mover espiritual em volta daquilo que você está fazendo, seja você esteja no seio da sua família, seja você esteja no trabalho, na sua vizinhança, existe um mover espiritual. E quando você e eu, nós andamos em conformidade, em obediência aos mandamentos de Deus, nós estamos guarnecidos, oh glórias. Nós estamos protegidos, nós estamos em conformidade com aquilo que é a vontade de Deus. Irmãos, existe uma contaminação no conceito de batalha espiritual, porque algumas pessoas pensam que batalha espiritual é você ficar ali descobrindo aonde tem demônio, aonde tem coisas do tipo, expulsando, amarrando, fazendo e acontecendo. E, na verdade, quando você e eu, nós andamos em obediência à palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim: aquele que é de Deus, ou seja, aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, e anda ali em obediência, o maligno não o toca. Você pode dar um glória a Deus? Promessa de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a vida da igreja de Cristo. Aquele que pertence a Cristo, faz a sua vontade, anda nos seus mandamentos, o maligno não o toca. Agir em conformidade com os mandamentos gera essa proteção. Irmãos, é muito importante nós entendermos que o povo daquela terra estava sendo vomitado, estava sendo pela própria terra. Por quê? Porque andavam totalmente fora daquilo que era o propósito de Deus. A forma de agir dos cananeus estava condenando aquele povo à perda da terra. Israel precisava agir diferente. De igual fato, irmãos, de igual forma, eu e você, nós não fomos salvos em Cristo Jesus para andarmos nos conceitos e comportamentos deste mundo. Irmãos, muitas vezes nós estamos tomando decisões que estão refreando as bênçãos de Deus, o cumprimento das promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida como filhos da luz, porque nós ainda temos muito do comportamento do povo da terra, ou por que não dizer do mundo. Irmãos, eu não fui salvo, você não foi salvo
para andar mentindo para se beneficiar. Eu não fui salvo para fazer coisas simples, como é uma coisa do tipo furar uma fila. Eu não fui salvo por Cristo Jesus para andar fazendo o que o mundo faz, subornando para as coisas acontecerem na minha vida. Irmãos, toda a mazela humana, toda, presta bem atenção nisso, toda mazela humana, dá um exemplo bem pertinente à nossa sociedade. Toda corrupção, existe um demônio por trás de um ato de corrupção. Existe um demônio ali se influenciando e se alimentando. E quando qualquer um, irmãos, a lei espiritual, ela está aqui e ela atinge qualquer um. Pastor, atinge crente também? Atinge, porque se eu ferir um mandamento, o mandamento vai se voltar contra mim. Então, quando eu firo uma lei espiritual, eu estou abrindo a guarda para o inimigo da minha alma cirandar sobre a minha vida naquele mandamento que eu estou ferindo. Então, o sol que nasce, ele nasce para justos e injustos. A chuva que cai, cai para justos e injustos. O mandamento quebrado, ele vai vir à conta para qualquer um que seja. Pastor, mas é um ministro do Evangelho, não importa, ninguém está livre. Por quê? Porque foi estipulado por Deus assim. O mandamento, ele é geral. Tanto é, irmãos, existem pessoas dentro da casa de Deus que não compreenderam. Talvez precisam, já passaram 10, 20, 30, talvez precisem passar mais 10, mais 20, mais 30 anos para compreender o que existe de espiritual em ofertar e em dizimar. E existem pessoas que não estão aqui dentro, estão lá fora, mas compreenderam isso. E às vezes a gente recebe oferta na casa de Deus de quem não está aqui dentro, de quem não tem o temor de Deus, mas a pessoa entendeu que é dando que se recebe. E ele compreendeu essa verdade do reino de Deus e está usufruindo, está recebendo. Por quê? Porque ele compreendeu essa verdade. Então, uma verdade espiritual, ela não vai deixar de ser verdade espiritual porque a pessoa não está aqui. Ao contrário também, uma verdade espiritual, um mandamento quebrado, não vão deixar de vir as consequências, porque a pessoa vai falar assim: não, eu sou membro da Igreja Batista no Jardim Magarça, isso não pega sobre mim não. Irmãos, feriu o mandamento, a pessoa se quebra. Então isso está sobre todos. Então eu e você, nós não fomos salvos para mentir, para nos beneficiar. Nós não fomos salvos para prestar informações erradas, por exemplo, para o imposto de renda. Irmãos, nós não fomos salvos em Cristo Jesus para fazer nenhum tipo de gato, nada que esteja em desconformidade com a lei. Amém? Eu e você, irmãos, nós fomos salvos para ser sal desta terra. Oh, glórias! Luz deste mundo. Então, quando eu ando em conformidade com os mandamentos do Senhor, existe promessa de Deus para a minha vida, existe promessa de Deus para a tua vida. E, irmãos, se nós estivermos em conformidade com o mandamento de Deus, vale a pena, irmãos, até você colocar isso diante dele. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Deus fala assim através de Moisés para o povo: olha, se atentamente vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, as bênçãos de Deus te alcançarão. Tem aquela música que o compositor fala assim: você não vai correr atrás das bênçãos,
são as bênçãos de Deus que vão te alcançar. Por quê? Porque eu e você estamos debaixo de ordenanças, eu e você estamos debaixo de mandamento. Irmãos, o caráter do mandamento não é um caráter de proibição, não. Irmãos, eu já tive essa imaturidade de pensar que Deus era aquele Deus do não pode isso, não pode aquilo. Aí eu pensava assim, mas rapaz, que negócio é esse? Ser crente não pode nada. E aí eu compreendi que o caráter do mandamento é proteção. Eu não posso, ou melhor, eu não devo fazer aquilo que vai me prejudicar. E nós todos somos assim com os nossos filhos. Se nós temos, eu estava vendo aqui na apresentação da cantata, o Samuelzinho indo para lá e para cá. De repente, a mãezona, Priscila, chegou aqui. Ele estava muito na beirada aqui da escada e ela foi lá e trouxe ele para o meio. E aí ele foi de novo. Mas é o normal. Pais vão proteger os seus filhos, né? Dando a mão, né? Dando alguma ordem, ou não caminhe por aqui, não caminhe por ali. E o nosso Pai é um Deus amoroso, que nos guarda pelos seus mandamentos, pela sua palavra, amém? Então, nós precisamos compreender isso, que a questão toda, ela é de ordem espiritual. A guerra, ela ainda precisa ser travada. Melhor dizendo, a guerra está sendo travada. E onde é que acontece essa guerra? Acontece na minha vida, acontece na sua vida. E nós precisamos observar que a coisa, primordialmente, primeiramente, ela é de ordem espiritual. E aí vem o segundo ponto. A conquista da terra, ela é de ordem espiritual. Mas Deus dá uma orientação a Josué. Ele fala assim, olha, esforça-te e tem bom ânimo para observar os meus mandamentos. Olha o que ele diz no versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Irmãos, a conquista, ela precisa de um relacionamento com o dono da terra. Irmãos, o Salmo 24, ele diz assim, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então, nós precisamos de um relacionamento com Deus. O dia D já aconteceu na sua vida, o dia D já aconteceu na minha vida. Mas viver essas promessas exige um nível de dependência de Deus. E isso só vai ser alcançado através de um relacionamento. É disso que Deus está falando para Josué. Ele fala assim, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele. Irmãos, Deus está falando para Josué que ele exige para que ele viva as promessas, para que ele lidere aquele povo, ele exige um relacionamento pessoal. Irmãos, Deus é totalmente pessoal. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele é um Deus pessoal. Ele observa e controla e governa a história da humanidade. A gente fica assim encasquetando, porque hoje a Terra, o planeta, deve ter aí perto dos seus, se não já tiver ultrapassado, 7 bilhões de habitantes. E a gente pensa num Deus tão poderoso que cuida de cada um dos 7 bilhões de habitantes. E ele consegue cuidar da história de cada um e, simultaneamente, da história de cada nação e da história do planeta como um todo. Então, poderoso é o nosso Deus. Mas ele
cuida da história de cada um. Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus pessoal, e nós precisamos buscar nos aprofundar neste relacionamento que nós temos com Ele. Irmãos, eu lembro de quando a primeira vez eu ouvi no primário sobre verbos e as classes gramaticais, e aí eu não suportava mais no ginásio, falava assim, não é possível que eu ainda tenho que estudar língua portuguesa, e sou apaixonado por língua portuguesa. Estou confessando aqui uns pecados de adolescente. Eu pensava assim. E aí eu pensava assim, não acredito que eu vou estudar de novo isso. E aí ensino o ginásio, né, no ensino fundamental ainda, de novo aquelas mesmas disciplinas. Só que, com o tempo, eu fui percebendo que a gente estudava o mesmo assunto, por exemplo, poderia ser substantivo, mas de uma forma mais aprofundada. E aí veio o segundo grau, ensino médio, e aí você vai estudando aquilo ali ainda de uma forma mais aprofundada. Irmãos, a palavra de Deus, ela é assim. Deus colocou, Deus se revelou, através desta santa e bendita palavra, tudo que Ele queria revelar de si mesmo, Ele colocou nesta palavra. E através desta palavra, nós vamos nos aperfeiçoando na intimidade com Deus. E eu vou me aprofundando e vou sendo aperfeiçoado. E eu vou conhecendo mais de Deus através dessa palavra. Irmãos, cada vez que você depara com um versículo da palavra de Deus, você fez a leitura do texto bíblico, e aí você vai, tempos depois, vai ler aquele mesmo texto, o Espírito Santo de Deus vai te falar de uma forma diferenciada sobre o mesmo texto, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, amém? Ela é poderosa, ela é eficaz. Então, Deus estava dando para Josué o entendimento de que ele precisava ter firmeza, não em destreza de guerra, não em fortes armamentos, mas ele precisava ter destreza, firmeza, esforço para andar na presença de Deus. Irmãos, já pararam para pensar? Olha o que o texto está falando. Deus não está chamando Josué para se esforçar para a guerra. Não é isso não, irmãos. Ele está falando assim, Josué, ser forte e corajoso em observar os meus mandamentos. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Que não é fácil manter uma vida devocional. É fácil, irmãos? E fez-se silêncio. Não é fácil, irmãos. Não é fácil você separar um momento do dia para que você esteja ali na presença do Criador dos céus e da terra, lendo a sua palavra, meditando nesta palavra, talvez um momento de louvor, talvez um momento de oração. Não é fácil, tanto não é fácil que Deus exorta, incentiva a Josué a fazer o seguinte: Josué, observa a lei, os mandamentos que eu deixei para ordenei através do meu servo Moisés. Então o desafio de Josué não era ter destreza para a guerra. O desafio de Josué era andar em conformidade com esta lei, com esses mandamentos. Irmãos, talvez esse seja o grande desafio das nossas vidas. Talvez nós estejamos preparando os nossos filhos com boa destreza para a guerra. Estejamos colocando eles, nos esforçando para colocá-los nos melhores colégios,
Talvez nós estejamos nos esforçando para que ele tenha uma atividade física, talvez um futebol, uma natação. Talvez nós estejamos nos esforçando para que a nossa família tenha momentos de lazer. Talvez nós estejamos nos preparando para nós e nossos filhos com cursos, graduações. Talvez nós estejamos nos preparando para algum concurso, para entrar em alguma multinacional. Mas Deus está falando aqui para você essa noite. Que você precisa, o que você precisa é ter momentos com Ele de intimidade. É isso que Ele está falando para Josué. Josué, essa questão do poder bélico, de derrotar inimigos, você deixa comigo. Irmãos, Deus está falando isso para você nesta noite. Olha, tem guerras e conquistas para serem feitas na sua vida, tem sonhos que você vai alcançar em Deus, mas você não precisa se preocupar com nenhuma destreza desta terra. Se preocupa em ter intimidade com Ele, se preocupa em se debruçar sobre a sua palavra, se preocupa em dar a glória devida ao seu nome, se preocupa em manter uma comunhão diária com Ele. É disso que Deus está falando para Josué. Josué, para com esse negócio, não se preocupa com o poder bélico do povo da terra. Isso aí já estão derrotados. Por quê? Porque foi Deus quem prometeu aquela terra para eles. Irmãos, foi Deus quem prometeu o Canaã celestial para você. Foi o Criador dos céus e da terra. Ele quer somente que você e eu, nós tenhamos amor a Ele sobre todas as coisas. Ele quer que eu e você o coloquemos em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele quer que nos dias do nosso aniversário nós estejamos no meio da nossa parentela, ou estejamos aonde quer que estejamos, nós falemos assim: olha, eu louvo a Deus por chegar até aqui, porque Ele é o primeiro lugar na minha vida. Irmãos, seja qual for, seja onde você estiver, a promessa de Deus é sobre você, a promessa de Deus é para você, a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala assim: nós somos mais que vencedores. Irmãos, em Cristo Jesus nós já temos todas essas promessas. Então nós não se preocupar com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, é uma manifestação de falta de fé. Senhor, me dá a confiança de enveredar-me por um relacionamento tão íntimo, tão profundo contigo, que eu tenha esse entendimento para a minha vida. Irmãos, Provérbios, capítulo 21, versículo 31, ele diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha. E aí ele conclui: mas a vitória, ela vem do Senhor. Irmãos, a tua vitória, ela vem do Senhor. A promessa de Deus para Josué, ele fala assim: olha, esforça, observa os mandamentos, seja cuidadoso, corajoso. E aí ele vem falar: porque eu farei você entrar nesta terra. Tudo que você realizar será bem sucedido. Então, a promessa já é sua, a promessa já é minha. Eu só preciso manter uma vida de intimidade com Deus. Eu preciso entender que eu preciso perseverar nessa comunhão com Deus. Irmãos, um dos maiores reis da história de Israel, talvez depois de Davi, foi o rei Uzias. Uzias reinou 52 anos.
Nos dias de Uzias, ele começou a reinar com 16 anos de idade. Nos dias de Uzias, ele colocou o Egito para dentro de casa, porque o Egito não saía, porque ele tinha um poder bélico. 307 mil homens à disposição de sair à guerra, equipados, armados. Nos dias de Uzias, ele tinha 2.000 homens, como se fosse assim uma tropa de elite, daquele que fazia parte da guarda real, homens destros para a batalha. Nos dias de Uzias, ele inventou, o próprio rei comandava e inventou armamentos, catapultas de guerra. E ele dominou povos ali na vizinhança, os povos vizinhos pagavam tributos para ele. E o texto bíblico diz assim: e ele andou com Deus todos os dias do sacerdote Zacarias. E aí ele fala assim, o texto: até que ele se tornou forte. Irmãos, Uzias representa aquele sujeito, talvez eu, talvez você, que somos diligentes em buscar a Deus. Somos assim minuciosos, detalhistas, preciosos em buscar a Deus, até nós alcançarmos algo de Deus. E aí no dia que alcançamos, nós trocamos o Deus da bênção pela bênção de Deus. Irmãos, Uzias, ele mete os pés pelas mãos, diz o texto lá no capítulo 26 de 1 Crônicas, e ele, 2 Crônicas, ele mete os pés pelas mãos e ele quer fazer algo que não era competência, não era atribuição do rei. Ele quer oferecer algo no templo do Senhor. E o sacerdote, ele é obrigado a entrar no templo com 80 homens para impedir aquilo que o rei Uzias estava para fazer, porque Uzias tinha perdido-se, talvez no seu sucesso, e deixado a intimidade com o Senhor. Enquanto ele dependeu de Deus, irmãos, Deus foi com ele. Enquanto ele dependeu de Deus, Deus o exaltou. Enquanto ele dependeu de Deus, Deus o colocou sobre um patamar elevado. Mas parece que num dado momento da vida de Uzias, ele começa a olhar para si e quer fazer algo que não era da sua função. E diz o texto que ele está ali no templo para oferecer, para queimar holocausto para Deus. Não era a função do rei, era a função exclusiva do sacerdote. E ele entra numa discussão com o sacerdote, que está ali para o resistir. E no momento que ele está travando uma discussão com o sacerdote, ele é acometido de lepra. E disse o texto bíblico que daquele dia em diante, ele mesmo se apressou em sair do templo, e daquele dia em diante, ele ficou leproso. E o seu filho governou no seu lugar. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Deus foi com Uzias, e Uzias foi com Deus, até que ele se tornou forte, diz o texto bíblico. Irmãos, eu e você, não podemos buscar Deus para nos tornar forte, ou para conseguirmos algo dele. A comunhão, o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com ele, é independente daquilo que nós podemos ter de Deus. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Se eu não me preparo, talvez durante a semana, se eu não sou um cristão, se eu não busco a presença de Deus, irmãos, talvez seja infrutífera a minha vinda na casa de Deus, porque Deus, ele não quer te ter por um momento num domingo à noite, ou num domingo de manhã, ou numa quarta-feira à noite. Deus
Deus quer fazer parte da sua vida. Deus quer fazer parte da sua existência. Deus quer ser íntimo seu. E Ele está de mãos estendidas todos os dias, esperando você tomar uma decisão para ser esse íntimo dele. Se não existe culto na vida, quando eu venho prestar um culto a Deus, não vai ter vida nesse culto. Irmãos, o meu culto, o seu culto começa em casa, talvez no seu quarto. Eu preciso ter uma vida devocional com Deus. É isso que Deus está chamando a atenção de Josué. Observa os mandamentos, medita nele de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer em conformidade com tudo que está ali, porque isso vai ser vida para você. Isso vai ser vida para mim. Em uma última análise, irmãos, eu não posso, ou melhor, eu até posso, eu não devo trocar a ordem das coisas. Josué está recebendo promessas aqui de Deus, capítulo 1, versículos 7 e 8. Versículo 7, ele diz assim, olha, e você vai ser bem-sucedido, ou seja, você vai ter o quê? Sucesso. Versículo 8, ele diz assim, olha, e você vai ser vitorioso, ou seja, ele vai ter conquistas ali na vida. Então, existem promessas de Deus sobre a vida de Josué. Mas eu não posso inverter a polaridade. Sucesso e vitórias são consequências. E qual é o propósito? O propósito é que você tenha uma vida com Deus. O propósito é que Josué tivesse uma intimidade com Deus, que o povo de Israel tivesse no seu líder um espelho, alguém como referencial. Você e eu, nós precisamos ser os referenciais das nossas casas, amém? Eu e você, nós precisamos, irmãos, o mundo está de olho em nós. Imaginem, irmãos, que através daquela nação, o mundo olha para Israel e vê um povo chegando na terra, conquistando, fazendo e acontecendo. E o nome de Deus está sendo conhecido através daquele povo, daquela nação. Deus quer fazer de igual forma com a tua vida. Tenha intimidade com Deus. Tenha satisfação e alegria em andar na presença de Deus, porque através da tua vida, você vai glorificar o nome do teu Deus, o nome do teu Criador. Na tua vida, aqueles que estão à sua volta vão olhar e ver e perceber o quanto vale servir a um Deus vivo que opera favorecendo aqueles que nele esperam. Você, homem de Deus, mulher de Deus. Então, Deus quer se revelar ao mundo através da sua vida, mas para que isso aconteça, eu não posso chegar a Deus buscando as bênçãos de Deus. Eu preciso me achegar a Deus, entendendo quem Ele é. Eu preciso me achegar a Deus, compreendendo que Ele quer um relacionamento de amor comigo. Você e eu fomos chamados para sermos homens e mulheres de Deus, para vivermos de fé em fé, de glória em glória. Irmãos, era isso que Deus estava falando para Josué. Josué, você anda comigo, medita na minha palavra, tenha intimidade, ande em obediência, relacionamento. Irmãos, sucesso e vitórias são consequências da sua caminhada com Deus. E você vai poder dar a glória devida a Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 22, o sábio diz que a bênção do Senhor é que enriquece
e com ela, a bênção de Deus, ela não traz desgosto. Em outro texto, em outra versão, ela fala assim, e ela não acrescenta dores. Então, andar com Deus, a consequência é de que você vai ter as promessas de Deus sobre a sua vida. A consequência de você andar com Deus é de que você vai conquistar a Canaã celestial. Irmãos, as promessas de Deus para as nossas vidas, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Amém. Mas as promessas deles também abrangem esta terra. Você e eu, como igreja de Cristo, nós fomos separados para comer o melhor dessa terra. Você recebe? Mas para que isso aconteça, eu preciso ter alegria nele. Eu preciso ter satisfação nele. Eu preciso ter alegria em passar tempo com ele. Eu preciso ter alegria em me envolver com tudo aquilo que Deus preza. O que Deus preza? O que Deus valoriza? Ele valoriza a comunhão. Esse momento aqui que nós estamos juntos, valoriza. Então eu preciso ter alegria nisso. O que Deus valoriza? Deus valoriza a obediência, então eu preciso andar em obediência. O que Deus valoriza? Irmãos, procure entender o que o teu Deus valoriza, porque existe uma promessa que chega a dar arrepio. Ele fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele atenderá. Outras versões ele diz assim: Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, mas você não vai até Ele para que Ele atenda aos desejos do seu coração. Você se agrada dEle, e a consequência de você se agradar dEle é que Ele vai atender os desejos do seu coração. Mas se agrada dEle. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força e razão, e Ele vai se agradar de ti. Irmãos, não existe nada, presta atenção nisso, não existe nada que você faça, que eu faça, que possa fazer com que Deus nos ame mais, porque Ele já demonstrou o seu amor por você e por mim na cruz do Calvário, amém? Mas existem formas pelas quais você e eu, nós podemos agradá-lo. É isso que o texto bíblico diz. Intimidade com Deus, andar na presença de Deus, buscar agradá-lo, andar em obediência aos seus mandamentos. A conquista, melhor dizendo, a terra prometida, Canaã celestial, ela já foi ganha em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Assim como aquele povo que foi liberto do Egito, nós também já fomos libertos da escravidão do pecado. As promessas são para as nossas vidas, mas para que eu e você alcancemos estas promessas, nós temos que ter esse cuidado, entendimento de que a batalha é espiritual e ela se vence através da obediência e da intimidade com Deus e obediência aos seus mandamentos. Ela exige um esforço devocional, de vida com Deus. E nós não podemos inverter, trocar a bênção de Deus, melhor dizendo, o Deus da bênção, pela bênção de Deus. Melhor para as nossas vidas é vivermos, viva com Deus e usufrua de todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Diga, fica de pé, diga assim:
Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.